evento lá do outro lado do mundo tem a ver com uma carteira de investimentos aqui no Brasil? Pois é, a resposta pode parecer estranha, mas é tudo. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Como a economia global mexe, e muito, com os riscos e as oportunidades no nosso mercado. O nosso roteiro vai ser bem direto, tá? A gente começa com essa ideia de que o mundo está todo conectado, depois define o que é a globalização de verdade, entende os motores da economia global, o impacto disso aqui no Brasil e, claro, no final, o que fazer na prática como investidor. Então, para começar, vamos falar sobre como o mundo está conectado. É aquele famoso efeito dominó global. A primeira regra para quem investe hoje em dia é: nenhuma economia é uma ilha. O que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde, bate aqui. Essa frase aqui, olha, ela resume tudo, né? Parece exagero, mas pensa só. Um conflito afeta o preço do fertilizante, que afeta o custo do nosso agronegócio, e lá na ponta, o preço do tomate no supermercado. Se isso acontece com tomate, imagina a velocidade com que essa mesma lógica atinge os mercados financeiros. É instantâneo. E aí fica a grande questão, né? Como é que pode uma decisão, sei lá, tomada a milhares de quilômetros de distância, fazer os investimentos aqui subirem ou descerem? É isso que a gente vai entender agora. Ok, para a gente conseguir entender essas conexões, precisamos dar um passo atrás e falar sobre a força que move tudo isso. Vamos mergulhar na essência da globalização, que deixou de ser só um conceito para virar uma força de mercado real. Então, o que é a globalização, no fim das contas? Bom, é basicamente esse processo de integração total entre os países. É a tecnologia, a comunicação, o transporte, tudo isso junto permitindo que dinheiro, produtos e informações cruzem as fronteiras numa velocidade que, olha, era impensável. É como se o mundo todo virasse um mercado só, gigante. E o mais curioso é que, apesar da gente falar tanto de globalização hoje, essa ideia não é nova, não. É um processo bem antigo, que vem em fases. Começou lá atrás, com as grandes navegações, sabe? Depois pegou embalo com a Revolução Industrial, passou pela Guerra Fria e a Revolução Tecnológica, até chegar na Era da Informação, que é o que a gente vive hoje com a internet. Cada uma dessas fases foi como apertar o acelerador, conectando ainda mais os mercados. Mas por que isso tudo funciona? A lógica econômica por trás é uma coisa chamada vantagem competitiva. É bem simples, na verdade. Pensa assim. Em vez de o Brasil tentar fazer carros de luxo e a Alemanha tentar plantar soja em massa, cada um foca no que faz de melhor e depois eles trocam. O resultado? Mais eficiência para todo mundo e, no geral, mais riqueza circulando. Beleza, teoria entendida. Mas e na prática? Como essa conexão toda acontece? Bom, a gente pode pensar em dois grandes motores, dois grandes fluxos que conectam o mundo. Funciona assim, ó. De um lado, você tem o fluxo comercial. Pense em navios, contêineres, produtos físicos indo e vindo. É a soja do Brasil, os carros da Alemanha, é a parte física da coisa. Do outro lado, e aqui a coisa fica bem mais rápida, está o fluxo financeiro. É o dinheiro, o capital, investimentos que atravessam o planeta com um clique. E é esse fluxo financeiro super rápido que tem um impacto mais imediato nos investimentos do dia a dia. Certo. Então vamos trazer essa conversa aqui para casa. Como é que essa maré global, principalmente o fluxo de dinheiro, chega e afeta a nossa bolsa de valores, a B3? Olha só este número para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa. Mais de 30 bilhões de reais. Isso foi entrada de capital estrangeiro no Brasil só nos primeiros 2 meses de 2026. O dinheiro de fora, pessoal, é um dos principais combustíveis da nossa bolsa. Quando eles entram, o mercado ganha fôlego. Quando eles saem, bom, aí a gente sente o baque. O nosso Ibovespa depende e muito desse humor do investidor global. Agora, vamos ver um exemplo clássico de causa e efeito, um verdadeiro passo a passo. Tudo começa com uma notícia que parece longe. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, decide aumentar a taxa de juros por lá. O que acontece em seguida? Imediatamente, os grandes investidores do mundo inteiro olham para isso e pensam: opa, rende mais e é mais seguro deixar meu dinheiro nos Estados Unidos. Então eles correm para buscar essa segurança e esse rendimento maior no dólar. E qual o efeito colateral disso? O capital, aquele fluxo financeiro que a gente falou, começa a sair de mercados considerados mais arriscados, os chamados emergentes, e o Brasil, claro, está nesse grupo. E o resultado final dessa cadeia? Menos dinheiro estrangeiro circulando por aqui, mais medo de risco, e o Ibovespa sente o impacto na hora. Tá aí o efeito dominó funcionando perfeitamente.
Então, resumindo a ópera, quem investe aqui no Brasil precisa ter um radar ligado para esses 4 pontos principais, olha só. Primeiro, o fluxo de capital estrangeiro, se está entrando ou saindo dinheiro. Segundo, a taxa de juros dos Estados Unidos. Terceiro, o preço das commodities, né? Minério de ferro, petróleo, soja. E quarto, o sentimento geral do mercado, a tal da aversão ao risco global. E o interessante é que essa gangorra global não afeta todo mundo igual aqui na B3. Ela cria vencedores e perdedores bem claros. Por exemplo, quando o dólar sobe, quem se dá bem? As exportadoras, claro. Empresas como a Vale ou a Embraer, que vendem em dólar, veem a receita delas aumentar. Agora, e quem se dá mal? As importadoras, o varejo, empresas de tecnologia que precisam de componentes de fora. Para elas, o custo dispara. Beleza. Vendo todo esse cenário, a pergunta que fica é: e aí, o que eu faço? Então agora a gente vai para a parte prática. Vamos ver algumas estratégias para navegar nesse mercado global. A preparação ideal se apoia em 3 passos. 3 pilares bem importantes. Primeiro, diversificar. Não dá para deixar todos os ovos na cesta do Brasil. Segundo, monitorar. Ficar de olho naqueles indicadores globais que a gente acabou de falar. E terceiro, investir lá fora. Buscar de forma ativa mesmo ter uma parte do patrimônio em outros mercados. E a boa notícia é que hoje em dia isso está muito mais fácil, sabe? Não é mais coisa de super rico. Dá para investir em gigantes como Apple ou Google direto da B3, através dos BDRs. Ou então comprar cotas de ETFs internacionais, que são como cestas de ações de outros países. E claro, até mesmo ter uma parte da carteira em moedas fortes, como dólar ou euro. No fim das contas, a ideia central é essa aqui, ó. A diversificação global é a sua melhor defesa. Porque, pense bem, se a economia brasileira passar por um momento ruim, aqueles investimentos em outras moedas, em outras regiões, podem ajudar a segurar as pontas, a compensar as perdas e trazer mais equilíbrio para o portfólio. Bom, então, para a gente fechar, a grande lição de hoje é que a globalização não é só um conceito de livro, né? É uma força real, poderosa, que mexe diretamente com os riscos e os retornos dos investimentos. Ignorar o que acontece no mundo hoje simplesmente não é uma opção. Entender isso é o primeiro passo para se proteger e, claro, para buscar melhores resultados. E eu vou deixar uma última reflexão aqui. Se o mercado hoje não tem mais fronteiras, se o dinheiro, a informação, as empresas circulam livremente pelo mundo, por que os investimentos de alguém deveriam ficar presos dentro de uma fronteira só?